Tudo bem com vocês? Estamos aqui no vídeo de número 3, né? Esse vídeo de número 3, vamos continuar falando da história resumida do Império Romano. A maior parte da população romana era composta de pessoas livres, mas contudo, na base trabalhadora, a maior parte era composta de escravos, pessoas que eram escravizadas por diversos motivos, né? Chegou a haver milhões de escravos espalhados por todo o Império Romano. Esse escravismo era feito por política, às vezes desafetos políticos, eram também pessoas que tinham dívidas, outros eram despojos de guerras, e então não se tinha uma questão do escravismo como nós conhecemos, que é por causa da etnia. No Brasil foi a etnia negróide. Não era por causa disso. Era questão de um ser subjugado e o outro ali está dentro de uma capacidade para mandar, para exercer essa função de soberano sobre essas pessoas. No decorrer da evolução do Império Romano, houve-se a necessidade de criar o funcionalismo público. Os funcionários públicos, eles passam então a ter uma função importante dentro desse império. Mas quem exercia? Exerciam pessoas que tinham a habilidade da língua romana, as línguas que eram faladas no Império Romano, a saber, italiano, latim, principalmente, e o grego, para que pudesse se comunicar ali com a maior parte das pessoas. Mas dentro desse império, se encontravam pessoas já falando português, espanhol, francês, italiano, como eu disse aqui, né? A gente vê aramaico na Palestina, árabe, e tudo isto era uma Babel, onde as pessoas se comunicavam com diversas línguas, diversas formas de falar e escrever. Essas pessoas tinham de dominar a escrita. Alguns desses funcionários públicos, através de contatos políticos, eles conseguiam exercer um grau elevadíssimo de autoridade pública, não só dentro das suas funções, mas também em grandes cargos, em trazer também outros grandes cargos, outras grandes pessoas, ali dominando outras pessoas. Então, quando esses comerciantes, havia também a esfera dos comerciantes. Esses comerciantes, quando conseguiam alcançar um elevado nível de riqueza, eles eram absorvidos pela aristocracia romana. Então, nós começamos a ver já uma distribuição dentro da sociologia deste império. É possível perceber que a mobilidade social romana não era tão restrita e que o direito à cidadania estava cada vez mais ampliado. Então isso acaba apontando por uma necessidade de um império cosmopolita, para que um império que pudesse não só crescer, mas um império também que pudesse absorver todas essas pessoas e todas essas culturas. Vale ressaltar que um dos maiores exemplos desses ex-escravizados, muitos deles acabam até mesmo chegaram a dominar algumas províncias romanas. Então, mediante a isso, podemos enxergar um estado multicultural. Contudo, dentro desse contexto de domínios, é aonde que chega a um ponto
muito salutar na história romana, que foi o início de um simples carpinteiro que começa a anunciar uma pregação na Palestina. Esse humilde judeu se torna talvez o homem mais importante do cristianismo do mundo, e funda uma das maiores religiões monoteístas do mundo, que é o cristianismo. Só retificando aqui, ele não fundou a religião, né? Quem fundou foi seus seguidores, mas está tudo bem. Então, sendo o principal personagem da religião, uma das maiores religiões do mundo, que é o cristianismo. Ele, tido como filho de Deus, como nós assim acreditando, pouco se sabe historicamente dele. O que se sabe está nos 4 evangelhos, que fala Mateus, Marcos, Lucas e João, que diz a respeito de Cristo. Ele, ao pregar as suas ideias sobre a religião, ele vai conseguir agregar a ele muitos seguidores. A sua pregação, que dentro de um aspecto cosmopolita e dentro de um aspecto onde havia muitas religiões, parecia que pouco iria influenciar o Império Romano. Contudo, a maneira de visão de Cristo, que era uma visão que estava mais voltada para a população e da não aceitação do ato de considerar o imperador romano como um semideus, fica demonstrado isso quando mesmo levanta a moeda, ele diz a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele faz uma separação clara entre o Estado e a Igreja. Então isso vai colocar ele numa situação, vai colocar o Império numa situação muito difícil, porque vai criar um aspecto de confronto dentro das ideias. Após a crucificação dele, que ocorre aproximadamente 30 depois de Cristo, com a diferença do erro que ocorreu na hora da estabilização do nosso calendário, né? Cristo morre aproximadamente com 33 anos. Esse profeta, no sentido de proclamar, muitos fiéis começaram então a proclamar as suas ideias. E os seus ensinamentos passam a ir totalmente contrário àquilo que o Império Romano chegava a pregar. Mas esta pregação, ela vai se alastrando com uma força tão grande que chega à cidade de Roma, aonde logo muitos adeptos e principalmente pessoas que eram escravas passam a aderir tal religião. Por que eles vão aderir a essa religião? Porque o cristianismo iria permear todas as sociedades. Paulo ele declara isso em uma de suas epístolas, que não há diferença entre homem, mulher, livre, escravo, bárbaros, gregos, mas todos são um só em Cristo Jesus. Isso vai demonstrar que a nova religião pregava uma igualdade social. E esta igualdade social não era bem vista dentro do Império Romano. Porque se todos têm o mesmo direito, então não há privilégios. E o privilégio, então, inferia diretamente contrário ao próprio imperador. Assim começam as perseguições dos adeptos ao cristianismo. No ano 64 já depois de Cristo, nós vamos ver 2 seguidores do cristianismo e fundadores da igreja, no caso Pedro e Paulo, foram perseguidos pelos romanos e acabaram morrendo como mártires pela nova religião, que já encontrava adeptos também mais ricos. E é bem interessante isso, que dentre desses adeptos ricos, muitas mulheres que eram
esposas de homens ricos já seguiam a Jesus Cristo. Provavelmente pela mensagem de salvação, a promessa de salvação, mas, contudo, pela igualdade que o cristianismo assim estabelece através da sua mensagem. Paramos aqui com o terceiro vídeo, iremos caminhar para o quarto.